Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal Raíssa na Real. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os documentos para um turista vir passear aqui em Portugal, num período de até 90 dias. Meu pai veio nos visitar agora final de outubro e eu quem preparou toda a documentação dele. Então eu vou trazer aqui tudo o que foi feito e contar também a experiência dele na imigração do aeroporto de Lisboa. Para quem não sabe, por enquanto brasileiros recebem um visto de turismo automático para passear em Portugal nesse período de até 90 dias. Então, quanto a visto, você não precisa fazer nada. Então vamos aos documentos que meu pai trouxe. Primeira coisa é um passaporte válido. Esse passaporte precisa ter validade de pelo menos 3 meses ainda. Apólice de seguro viagem. Você precisa contratar um seguro viagem com cobertura de pelo menos 30 mil euros. Esse seguro viagem ele precisa cobrir desde a data da sua vinda até o seu retorno ao Brasil. Bilhete aéreo ida e volta. Comprovativo de hospedagem, hotel, Airbnb. Se caso você for ficar na casa de alguém, essa pessoa que vai te receber na casa dela precisa fazer uma carta convite. Eu vou deixar o modelinho dessa carta convite aqui na descrição do vídeo. Mas como é que funciona? A pessoa vai fazer o preenchimento dessa carta convite, levar no cartório, fazer a autenticação e lhe enviar por correio. No caso do meu pai, eu não tive tempo hábil para mandar para ele por correio, então eu fiz o preenchimento normal da carta convite, fiz a autenticação em cartório. A autenticação aqui, no verso do documento, eles colocam as informações que eles estão autenticando ali. Então, eu tentei a sorte, eu mandei uma cópia frente e verso para ele por e-mail e ele imprimiu lá. Junto com essa carta convite, a pessoa que vai te receber precisa mandar uma cópia do documento dela também, uma cópia do cartão de residência dela. Você precisa também comprovar que você tem dinheiro suficiente ou um cartão de crédito para bancar toda a sua viagem. O valor indicado é 75 euros pela entrada no país, mais 40 euros por dia que você vai ficar aqui. Documentos extras de comprovação dos seus passeios aqui. O que você tiver é melhor imprimir e já ter em mãos. Por exemplo, a gente tinha uma viagem marcada para um outro país. Então, eu mandei para o meu pai a passagem de ida e volta para esse lugar e o comprovativo de hospedagem também. Então, ele imprimiu tudo e trouxe isso também, comprovando que ele veio a turismo, veio passear e ia conhecer outros lugares. É legal trazer também a sua CNH brasileira, aqui é aceita. Então, caso você for alugar um carro, for dirigir o carro de alguém aqui, a sua CNH será aceita. Tem alguns países da Europa que aceitam a CNH brasileira. Eu vou deixar a listagem desses países que aceitam aqui embaixo. Mas, caso você for para um outro país que não aceita a CNH brasileira e tiver interesse de alugar um carro que você vai dirigir lá, você vai precisar então fazer a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Uma dica bem legal que eu dou é, além de você trazer todos esses documentos impressos numa pastinha, traga ele salvo no seu celular ou no e-mail, para se precisar você ter ele em mãos e não ter que passar por nenhum tipo de perrengue. Quais são os procedimentos no aeroporto de Lisboa, chegando aqui? Você vai desembarcar do avião, a primeira coisa que você vai fazer é passar pela imigração. Chegando na área de imigração, existem duas filas. Uma fila para quem é cidadão europeu e uma fila para quem não é. Então, você vai precisar ver certinho qual é a fila que você se destina. Meu pai não é cidadão europeu, então ele foi na fila de não cidadão europeu. Geralmente, essa fila é um pouco mais extensa, um pouco mais demorada. Ele ficou na fila quase 2 horas até chegar a vez dele. Como é que funciona? Chegando a sua vez, você vai se dirigir até o balcão do agente que vai te entrevistar ali e vai entregar o seu passaporte. Caso esse agente sentir necessidade, ele vai te perguntar sobre a sua viagem, sobre a sua vinda, o que você vai fazer aqui, quanto tempo vai ficar, se vai ficar na casa de alguém. Ele pode fazer essas perguntas.
Caso ele faça essas perguntas e tenha necessidade de que você comprove essas coisas, ele vai pedir a documentação. Essa documentação ali que você trouxe preparada. São casos raros que eles pedem, que fazem perguntas, mas se caso você for o escolhido, então é melhor ter tudo ali prontinho, certo, para não ter nenhum problema. No caso do meu pai, eles não pediram absolutamente nada. Ele apresentou o passaporte, eles apenas carimbaram, devolveram para ele e ele já foi liberado para a saída. Você sendo liberado para a saída, você já vai pegar a sua mala, que foi despachada, e já pode ir embora. Caso ali na entrevista com o agente de imigração, mesmo eles ali fazendo pergunta, você respondendo, apresentando documentos, se eles acharem que não foram informações suficientes, eles podem te convidar para ir para uma sala um pouco mais reservada e fazer um interrogatório um pouco mais a fundo. Eles vão querer saber certinho o que você veio fazer, quanto tempo você vai ficar. Então, por isso é bom você trazer toda essa documentação numa pastinha, tudo certinho, tudo organizado, para você não ter que levar mais tempo indo ainda para uma sala mais reservada. Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído com alguma informação e se ficarem com dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Até a próxima!